crianças! Vamos começar agora a nossa aula de ciências. Abra um livro, por favor, na página 132. Hoje nós vamos começar um novo capítulo que se chama O Fluxo de Energia e o Ciclo da Matéria na Natureza. Vamos lá, seguindo a leitura. A energia de que os seres vivos necessitam para viver é proveniente, ou seja, ela vem do Sol, captada pelas plantas e pelas algas no processo de fotossíntese. Nesse processo, há a produção de glicose e gás oxigênio, que ao serem utilizados na respiração, permitem a produção da energia necessária à sobrevivência. Portanto, os seres fotossintetizantes produzem a matéria e a energia de que necessitam para sobreviver. Elas são transferidas a outros seres vivos por meio da alimentação e podem ser armazenadas como material de reserva ou usadas na composição das estruturas desses seres vivos. Então, eu tenho um exemplo aqui de um camaleão. Ele é um animal que obtém energia se alimentando principalmente de insetos. Ponto de partida. Como ocorrem o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os seres vivos? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai entender um pouquinho mais sobre como funciona essa troca de energia entre os seres vivos, tá bom? Vamos lá. Entender ciências, página 133. Os níveis tróficos. Vamos ver aí o que são esses níveis tróficos. Não se assustem com essas palavrinhas, tá bom? Vamos lá. Os seres vivos de uma cadeia ou uma teia alimentar podem ser separados em níveis tróficos, com base em sua fonte de alimento. As plantas ocupam o nível trófico dos produtores. Os animais herbívoros ocupam o nível trófico dos consumidores primários e assim por diante. Desse modo, podemos dizer que os produtores ocupam o primeiro nível trófico. Os consumidores primários ocupam o segundo nível trófico, os consumidores secundários o terceiro nível trófico e os consumidores terciários o quarto nível trófico. Os seres vivos onívoros, aqueles que se alimentam de plantas e outros animais, eles ocupam mais de um nível trófico, então eles vão estar presentes em mais de um nível, tá bom? O quadro mostra os principais níveis tróficos. Então, eu tenho um quadro aqui dividindo o nível trófico, a etapa da cadeia ou da teia alimentar, a etapa que cada um ocupa na teia ou na cadeia alimentar, a fonte de energia, ou seja, esses animais aqui, eles se alimentam do quê? De onde vem a energia deles? E aqui tem exemplos dos animais, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro nível trófico, ele é ocupado pelos produtores. Os produtores, eles têm a sua energia do Sol. A energia deles vem do Sol. E exemplos de produtores são plantas e fitoplânctons. O segundo nível trófico é ocupado pelos consumidores primários, que são os herbívoros. Os herbívoros, gente, eles têm como fonte de energia os animais produtores, certo? E tenho aqui exemplos de consumidores primários herbívoros, o gafanhoto, o veado, a girafa, o cavalo. O terceiro nível trófico é ocupado pelos consumidores secundários, que são os carnívoros primários. A fonte de energia deles são os herbívoros, eles se alimentam de animais herbívoros, tá ok? Exemplos de consumidores secundários, aranha, sapo e lobo. Quarto nível trófico são os consumidores terciários, carnívoros secundários. Eles se alimentam de quê? Da onde é a fonte de energia dos consumidores terciários? Dos carnívoros primários. E quem são os consumidores terciários? Atum, gavião e cobra. Ocupam mais de um nível. Os onívoros, como a tia Marília leu para vocês aqui, eles ocupam mais de um nível. Eles se alimentam de quê? Da onde é a fonte de energia dos onívoros? Produtores e carnívoros, ou seja, eles se alimentam de plantas e outros animais.
Exemplos: homem, gambá e caranguejo. E o último nível. No último nível, a gente tem os decompositores, que tem como fonte de energia resto de animais e plantas mortos, excrementos e restos de matéria orgânica dispersa, ou seja, espalhada no ambiente. Quem são eles? Os fungos e as bactérias. Chamarília, a gente precisa saber esse quadro de cor? Não, crianças, não precisam saber de cor. Todas as atividades que vão ser propostas daqui para frente, é só voltar aqui na página 133 e consultar o quadro. Tá joia? Bom, agora nós vamos para a página 134, que tem alguns exercícios. Nós vamos fazer a 134 e a 135 hoje, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 1. Analise a cadeia alimentar e faça o que se pede a seguir. Então, eu tenho uma cadeia alimentar esquematizada aqui, certo? Planta que se alimenta do inseto, aliás, o inseto se alimenta da planta, o lagarto se alimenta do inseto, a cobra se alimenta do lagarto, o gavião se alimenta da cobra e os decompositores são responsáveis por obter energia de todos esses aqui em cima. Tem uma cadeia alimentar esquematizada aqui. O que vocês vão fazer aqui na letrinha A? Vocês vão ilustrar, vocês vão desenhar a cadeia alimentar aqui na letrinha A, tá bom? Então, eu vou desenhar a plantinha, vou fazer a setinha, vou desenhar o inseto, vou fazer outra setinha e vou desenhar o lagarto e assim por diante até que eu consiga desenhar toda a cadeia alimentar, da maneira que ela está esquematizada aqui, tá bom? É só para vocês ilustrarem, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês façam aqui, que vocês coloquem se isso aqui é um produtor ou um consumidor primário, então vocês vão classificar cada um desses itens aqui, em produtor, em consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante, tá bom? Letrinha B. Escreva a que nível trófico pertencem os componentes dessa cadeia alimentar. Ah, que legal! Então, depois que eu desenhei, eu vou voltar lá na página 133 para eu consultar o quadro e escrever em que nível trófico está a planta, em que nível trófico está o inseto, em que nível trófico está o lagarto, a cobra, o gavião e os fungos e as bactérias. Cada um desses vocês têm que colocar o nível trófico, tá bom? Letrinha C. Classifique o lagarto e o gavião nessa cadeia em relação à posição que ocupam, tá? Então, o lagarto é consumidor o quê? E o gavião é um consumidor o quê? Tá bom? Página 35, atividade 2. Então, eu tenho aqui ilustrada uma teia alimentar. Analise o esquema que mostra relações entre diferentes seres vivos. Então, eu tenho uma teia alimentar muito grande aqui, certo? Cite o nome desse esquema justificando sua resposta. Tia Marília já disse para vocês que isso aqui é uma teia alimentar, não é uma cadeia. Só de olhar a gente já sabe, a cadeia alimentar ela é bem simplesinha. E a teia ela já é maior, ela já é mais complexa. Então, vocês vão explicar por que isso aqui é uma teia alimentar, tá bom? Letrinha B, o que vocês vão fazer? Esquematize 3 cadeias alimentares que estão presentes nessa teia, cada uma começando com um produtor diferente. Então, vocês vão retirar dessa teia alimentar 3 cadeias alimentares, só que tem uma regrinha, tem que começar com um produtor diferente. Vou dar uma dica. Uma cadeia comecem com o fruto, outra cadeia comecem com a planta e outra cadeia comecem com a madeira, certo? Usem esses 3 itens que eu falei para iniciar a cadeia alimentar de vocês, tá bom? São 3, não se esqueçam.
Última atividade de hoje. Letra C. Cite os níveis tróficos da onça, justificando sua resposta com as cadeias alimentares de que ela participa. Então, vocês vão falar em que nível trófico, né? Em que níveis, porque cada cadeia aí ela vai estar participando de um jeito, né? Com uma função. Então, vocês vão falar os níveis tróficos que a onça está, certo? E vocês vão justificar a resposta mostrando as cadeias alimentares de que ela participa. Então, primeiro, façam a cadeia. 2 cadeias alimentares aqui que a onça participa. E aí vocês colocam, nessa cadeia que eu fiz aqui, ela está em tal nível trófico. E nessa cadeia que eu fiz, ela está em outro nível trófico, tá bom? Primeiro façam as cadeias alimentares aqui, porque fica mais fácil para vocês descobrirem em que nível trófico a onça está. Lembrando, voltem lá na página 133 para consultar esses níveis, tá bom? Um beijo, crianças. Qualquer dúvida, me chame.